Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com os irmãos, amém? Eu louvo a Deus, meus irmãos, por esse grande privilégio que Deus está me condicionando, estar nessa igreja maravilhosa, ladeado de pastores maravilhosos, né, de pessoas maravilhosas, e para mim é desafiador, né, ter tido essa incumbência de estar nessa tribuna para proferir a palavra de Deus diante de tantos ensinadores que vocês têm aqui, né? Pastor Silas é uma referência para nós de ensinador, de pregador. Pastor Mateus também, um homem que ensina com muita maestria, né? E com certeza tem mais, né? E para mim é um privilégio muito grande. Eu me sinto pequeno, muito pequeno aqui, né? Creio que a minha participação aqui vai ser bem simplória, né? Na verdade, eu tinha que estar aqui aprendendo esses homens de Deus, né? E já estava com saudade do pastor Mateus, um amigo pessoal que a gente tem, e aumenta ainda mais a minha alegria de estar aqui, né? Essa comunidade maravilhosa e revendo meu amigo pastor Mateus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, permanecesse com ela aberta em Gênesis 22. Estava com a proposta de trabalhar Romanos 12, né? Mas eu senti no coração de conversar um pouco com os irmãos, consubstanciado nesse texto de Gênesis 22, do versículo 1 ao 13, você vai fazer uma leitura bem atenciosa. Amém, meus irmãos? Diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e o colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo em sua mão, e uma faca, e foram os 2 juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu um altar, e pôs em ordem a lenha, e arrumou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho, e o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou teus olhos e olhou, e eis que de trás dele tinha um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Somente até aqui, irmãos, esse texto é um texto que faz parte da historicidade desse personagem chamado Abraão, né? O mesmo já estava em uma idade bem avançada. Abraão, ele estava mais ou menos com 120 anos a 125 anos, e Deus vai submetê-lo à maior prova de toda a sua vida, né? O texto começa dizendo que e aconteceu depois destas coisas, fazendo conexão com todo o contexto, né?
fazendo uma ligação com todo o contexto. Quais são estas coisas, né? É uma história longa, né? E várias provas que Abraão passou. Desde que o mesmo foi chamado em Ur dos Caldeus, ele vem sendo submetido a uma variedade enorme de provas, né? Ele tem que renunciar à sua família, ele chega em Canaã, a terra estava em fome, ele tem que migrar para o Egito, depois ele é submetido pelo teste da paciência, né? Aonde a sua esposa sugere que o mesmo pegasse Agar, né? Para fazer da mesma espécie de barriga de aluguel, e ele vai sendo submetido a inúmeras provas, e agora ele já está numa idade avançada, né? Pensando, quem sabe, que chegou o tempo dele comprar uma cadeira de balanço, né? E descansar. E aí Deus vai submeter Abraão a maior de todas as suas provações, mas que ia resultar na maior de todas as experiências que Abraão teria. Eu gosto dessa conexão que existe entre sofrimento e glória, né? Romanos 8:17, Paulo fala que nós só vamos ser participantes da glorificação se nós formos participantes do sofrimento, né? Então essa conexão de sofrimento e glória é uma coisa fantástica, e a gente tem que aprender isso, porque senão nós somos acometidos pelas intempéries da vida, e a gente acha que não é compatível com a fé, né? E a gente acaba parando, ou murmurando, ou tendo qualquer comportamento que não condiz com as Escrituras, né? E Abraão aqui, ele é submetido pela pior de todas as provas, que o mesmo veio a viver na sua historicidade, e eu gosto disso, porque Deus vai dizer para Abraão, Deus vai dizer para ele assim, olha, aconteceu depois dessas coisas, que Deus provou Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu gosto dessa disponibilidade do Abraão, sem que o mesmo soubesse, né, qual era a finalidade do chamado de Deus, sem que o mesmo soubesse para que Deus estava o chamando, né, sem que Abraão soubesse qual era a tarefa ou qual era a incumbência, ele já está se disponibilizando, né? É uma pessoa que tem o coração em Deus, é uma pessoa que vive para a glória de Deus, né? E como nós precisamos aprender isso, gente? Vivermos para a glória de Deus, né? E isso aqui é fantástico, porque se a gente for estudar a vida desse patriarca, a gente vai perceber, por exemplo, quando lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão, né? O Abraão, ele não atende esse chamado nutrido de fé, porque a fé foi uma construção, né? Foi uma revelação, Deus foi se revelando para Abraão de forma progressiva, e a fé dele foi ficando robusta. Mas nessa experiência inicial é óbvio, né, que ele não tinha fé suficiente. Abraão não sai de Ur dos Caldeus porque ele é um homem já cheio de fé, de maneira nenhuma. Ele sai motivado pela promessa que ele recebe, né? E que promessa, né, gente? Deus vai dizer para Abraão que vai engrandecer o nome, que eu até gosto, porque Deus não fala que vai engrandecer o Abraão, vai dizer que vai engrandecer o nome, né? Porque nós passamos, mas o nome fica, né? E Deus está dizendo, eu vou engrandecer seu nome, você vai ser progenitor de uma grande nação, quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então ele é motivado por essa promessa. Tanto que toda vez que Abraão começa a desanimar, Deus vai lá e ratifica a promessa, para dar mais um combustível para ele, né? E aqui, quando Deus pede a Abraão, eu acho lindo, porque Deus está mostrando para o Abraão, não para Deus, porque Deus não precisa saber de nada, Deus já sabe de tudo. Deus está mostrando para Abraão que agora ele não caminhava mais sobre o estímulo da promessa, que Abraão já tinha desenvolvido uma relação com Deus, que ele caminhava porque ele amava a Deus. A motivação, Deus falou assim, olha, você caminhou a vida inteira pela promessa, agora eu estou te pedindo a promessa. O que te fez caminhar a vida inteira eu estou te pedindo. Para mostrar para você que a sua motivação não é mais a promessa. A sua motivação agora sou eu. Você caminha porque você me adora, porque você me ama, né? Você caminha porque você desenvolveu uma vida de fé, que agora a causa da sua felicidade sou eu.
né? Quando a gente consegue viver essa dimensão na vida cristã, de ter a nossa causa, ter em Deus a nossa causa da felicidade, e viver para a glória de Deus, não tem obstáculo, irmãos, que nos para. Não tem tribulação e não tem sofrimento, porque não tem frustração, né? A causa é Deus, nós esperamos em Deus. Aleluia! Né? Aramalarassouria. Derevalarassouria. Né? Só que a gente vive esse período que está sendo disseminado, esse evangelho diluído, falsificado, né? E a gente acaba criando essa relação utilitarista com Deus. A gente vem e a gente caminha motivado pelo que Deus pode fazer, né? Mas é bom porque Deus faz com a gente igual fez com Abraão. Nessa caminhada ele usa a palavra e nos muda. E a gente passa a andar porque a gente é apaixonado com Ele. E Ele é a causa da nossa alegria. E eu vejo aqui também um outro motivo que Deus pede o Isaac. Deus está livrando o coração do Abraão da idolatria, né? Abraão, o coração dele era muito susceptível a idolatrar o filho em decorrência da história, né? E a gente pensa em idolatria, logo a gente pensa em alguém se dobrando, né, perante uma estátua. Quem dera se o problema fosse esse, né? Calvino já dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o nosso maior problema com a idolatria não são as coisas ruins, não. Nosso maior problema são as coisas boas, né? São as coisas boas que Deus nos dá, porque nós temos uma habilidade muito grande de pegar as coisas boas que Deus nos dá e substituí-las por Deus. A gente pega as coisas boas que Deus nos dá e faz delas ídolos, né? E aí, Deus está livrando o coração do Abraão da idolatria, né? Deus está desvencilhando do coração dele tudo que podia substituir Deus. Porque Deus quer que a nossa adoração a Ele seja prioritária, né? E aí, ele se disponibiliza. E no versículo 2, me ajuda a pregar? Vamos lá, todo mundo de Bíblia aberta. E ele diz: toma agora o seu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu vou te mostrar. O Moriá era um amaranhado de montanhas, né? E Deus está condicionando a experiência que Abraão teria à obediência, né? Ele não podia nem chegar lá e se dar o luxo de oferecer o seu filho em qualquer lugar. Estava condicionado ao lugar que Deus apontou, né? Hoje estão disseminando aí um evangelho que oferece bênção, que oferece vitória, que oferece tantas coisas, né? Sem obediência, mas isso não é o padrão bíblico, não. Deus está dizendo, eu vou marcar. Deus tem uma experiência gloriosa para o Abraão, que era a maior da história dele. E eu gosto disso porque lá em João, o próprio Jesus vai dizer assim que Abraão viu ele, né? E a pergunta que a gente faz, aonde? Aonde que o Abraão viu Jesus? O distanciamento entre os dois, existe um hiato entre os dois, um abismo entre os dois, né? Aí você vai ver que nesse texto Abraão vê Jesus. Abraão vê o nascimento de Jesus, o nascimento de Isaque. E é tão interessante que o Isaque vai subir com lenha nas costas, né? E eu fico curioso com isso. Por que o sujeito está indo para um lugar que tem um amaranhado de montanhas, que o que não falta é lenha, e ele está levando lenha nas costas? Porque o Isaque levando a lenha, Abraão estava vendo Jesus subindo para o Calvário levando a cruz. Quando Abraão vai descer o cutelo, Abraão vê a morte de Jesus. Quando Deus provê um substituto, Abraão vê a ressurreição, né? E depois, no próximo acontecimento, já aparece o Isaque casando com a Rebeca. Então, Abraão vê. É tão interessante
que quando, isso é tão interessante esse texto, tem uma tipologia tão grande, que quando Isaac fala para o pai assim, pai, tem tudo que a gente precisa aqui, né? Tem o fogo, tem a faca, mas cadê o cordeiro, né? Aí o Abraão fala assim, Deus proverá para si um cordeiro. Proverá para si o que, gente? Cordeiro. No final do texto, quando o anjo brada do alto para Abraão não matar o filho, o texto diz que Abraão se vira. Ele vê o que, gente? Não, ele vê o quê? Um carneiro. Carneiro é carneiro, cordeiro é cordeiro. Né? Quando Abraão falou que Deus proverá para si um cordeiro, não é do cordeiro que ia substituir o Isaac que ele estava falando. Era do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um apontamento futurista para Jesus. Então ele viu Jesus nesse texto. A maior experiência de toda a história dele. Mas estava condicionada à obediência. Não tem atalho, tem que obedecer. Né? Tem que viver uma vida balizada na palavra. Senão, irmãos, não tem vida com experiência com Deus. Não existe facilidade. Ramar, Axere, Alá. Mandurevai. Calarealavá. Você fala, se vocês quiserem, se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que negar vocês mesmos, tomar a cruz e seguir. Né? Não tem facilidade, não. Irmão. Né? É só carregando a cruz, é só renunciando, é só na abnegação, no suplício, que nós vamos lá na frente pegar essa cruz e trocar pela coroa. Né? Tem que obedecer, não tem jeito. Tem que viver, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Não é? Orar, e qual que é o jeito que Ele quer? Está aqui, ó, a Bíblia. Né? Eu não preciso de mais nada para saber a vontade de Deus. A revelação de Deus está aqui, ó. Está aqui, ó. É só eu comer isso aqui. É só eu comer isso aqui, ó. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Não preciso de consultar profeta, não preciso de... Está aqui a vontade de Deus. Eu fico até pensando como que Deus fica, porque nós temos a revelação de Deus que me dá maturidade para eu tomar qualquer decisão na minha vida. Aí eu secundarizo a palavra de Deus e vou atrás de supostas direções. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Aqui tem tudo que a gente precisa para ter a obediência que Deus precisa que nós tenhamos. E aí o versículo 3, vamos lá, me ajuda a pregar? Abraão levantou-se cedo, né, de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, cortou a lenha para oferta queimada e se levantou e foi para o lugar onde Deus tinha dito. Né? Abraão se levantou cedo, eu gosto disso porque ele não procrastina, ele não protela, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele vai fazer rápido. O nosso maior problema é que a gente ouve e vai protelando. Né? A gente ouve e não toma atitude de mudar. De pensar assim, a partir de hoje eu vou obedecer na área que eu não estava obedecendo. Eu vou me alinhar aos desígnios de Deus. Eu vou viver em conformidade com a palavra dEle. Ele levanta cedo. Ele tem pressa, meu irmão. Às vezes nós somos privados das experiências que Deus tem para que nós vivamos em decorrência da nossa inação em obedecer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Né? A gente sabe o que precisa ser consertado. A gente sabe o que precisa ser alinhado. A gente sabe o que precisa ser melhorado. E não falta palavra. Né? Que a gente ouve muito, mas a gente faz pouco. Né? Mas vamos fazer igual Abraão em nome de Jesus. Vamos levantar de madrugada. Deus está falando conosco. Vamos sair daqui e falar, não, Deus, eu vou melhorar. Aquilo que precisa ser melhorar,
ser melhorado, eu vou melhorar porque eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Oh, amasso. Eu estou sentindo a presença dele. Oh, glória a Deus. Que maravilha, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. E o texto vai dizer que ele vai levantar cedo, gente. E o Abraão, o texto diz que ele leva 2 dos seus servos. Eu gosto disso porque Abraão tinha muitos servos, né? Mas ele é extremamente seletivo. Ele vai escolher esses 2 servos, né? Porque com certeza é óbvio, ele precisava de gente que tivesse um nível de fé, né? Para que acompanhasse ele no que Deus tinha pedido para ele. Se fosse qualquer um, não entenderia, né? Se fosse qualquer dos servos, não entenderia. Mas ele foi seletivo. Ele escolheu os servos que fossem maduros, servos que fossem espirituais, alguém que fosse, se não pudesse falar nada para ajudar, que ficasse calado, né? E o texto sugere isso, que eles o tempo inteiro não falaram nada, né? Isso é interessante e faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Quem a gente escolhe para estar do nosso lado, né? As amizades, as alianças, quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente confidencia, com quem a gente fica conversando. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã, né? Porque tem gente hoje que acha que não tem nada a ver sair fazendo aliança por aí com qualquer um, né? Com ímpio. Tem uma falácia aí dizendo que não tem nada a ver. Eu não sei mais onde fica o Salmo 1, tem que rasgar da Bíblia. Porque o Salmo 1, o salmista vai usar 3 verbos para mostrar a impossibilidade dessa comunhão, né? Não se detenha, não se assente e não ande. E Paulo vai fazer 5 perguntas retóricas para mostrar essa impossibilidade. Então nós temos que ser seletivos igual a Abraão, né? Deus te trouxe aqui para... Uma das coisas que Deus quer falar com você é isso. Seja seletivo. Escolha gente de Deus para andar com você. Gente espiritual, gente que tem maturidade, gente que tem vida de oração. Gente cheia do Espírito Santo. Oh, glória. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. É tempo de nós desfazermos alianças, né? Tem alguém que precisa ouvir isso aqui essa noite. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que não deveria nem ter entrado para o seu círculo de amizade. Está atrapalhando a sua caminhada. Você vem para a igreja é abençoado, recebe palavra, sai daqui, vai se aproximar da aliança ímpia, vai disseminar mundanismo na sua vida. O que você recebeu aqui vai se esvair. E não é isso que Deus tem para a sua vida, não. Deus tem coisas grandes para você, experiências gloriosas, uma vida superlativa. Você tem que andar com gente que tem um nível da onde você vai chegar. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. E o texto diz, então no 3º dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. 3º dia, eu fico pensando, que dias de sofrimentos foram esses, né? 3 dias caminhando, sabendo que ele ia ter que imolar o filho. Sofrimento intenso, né? Aquela angústia incomparável. 3 dias que eu acredito que foi de noites indormidas. E o texto vai dizer para nós que ele consegue enxergar o lugar de longe. Que era o lugar que ele ia chegar. Lugar da maior experiência dele. A nossa geração tem tanta dificuldade de lidar com o sofrimento, que quando nós somos acometidos por uma dificuldadezinha pequena,
a gente para de enxergar aonde que a gente vai chegar. A gente para de acreditar nas promessas que Deus tem para nós. A gente desiste. Um problema pequeno, uma angústia pequena que a gente passa, já deixa a nossa visão totalmente turva. Nós não conseguimos mais enxergar o lugar onde Deus prometeu que a gente ia chegar. Né? Quem sabe você veio aqui precisando ouvir isso? Deus veio aqui para te falar. Para você voltar a enxergar o lugar onde Ele falou que você vai chegar, porque você vai chegar. Por mais que o sofrimento fizesse com que você parasse de enxergar. Eu não sei quanto tempo tem que você parou de enxergar. Mas Deus me trouxe aqui para ministrar o seu coração. Volte a enxergar hoje. Quem falou foi Ele. As palavras que você ouviu foi dEle. Ele tem promessas para você e você vai chegar. Pode estar tudo impossível. Oh, glória! Oh, glória! Oh, Ramanarache. Balaraka, larachou. Aranaramandorevereke. Ereblada, mondorikerbinerka. Valarabalafori, erekebla. Nós não precisamos de condicionamentos naturais para enxergar onde nós vamos chegar, não. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Pode parecer que está tudo, pode estar tudo impossível, mas mesmo assim, irmãos, Deus te dá capacidade de enxergar. Porque Ele é o Deus do impossível. As promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir na sua vida. Oh, Amaia. Enerébia. Não importa o tempo que você esteja vivendo. Porque esse tempo que você está vivendo, o sofrimento que você está passando é necessário. Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está tirando o que precisa ser tirado. Deus está te preparando para que você chegue exatamente onde Ele prometeu que você vai chegar. Então não perca de vista esse lugar, porque você vai chegar. Oh, glória! Oh, maravilha! Oh, glória! Mesmo que de longe, não para de enxergar, não. Oh, glória! Oramaraxé. Oh, glória. 5. Então disse aos seus servos: fique aqui com os jumentos. Eu gosto disso porque, por mais que a gente seja seletivo, tem provas que nós passamos, tem momentos da prova que a gente passa sozinho, né? Por mais que a gente tenha essa seletividade, escolher bem escolhido e ter gente perto que é de Deus, tem momento que parece que Deus distancia todo mundo, né? Gente que te ligava não liga mais, gente que te visitava não visita mais. E a gente às vezes começa a reclamar, mas faz parte do processo de Deus. É Deus tirando para você aprender a depender só dEle. Né? Você aprender a depender só dEle. Porque às vezes, enquanto tem alguém para você depender, você deixa de depender dEle. E Deus precisa tirar tudo, né? Para você depender dEle. E Ele marcar a sua vida com milagre. Oh, glória. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Esse lugar está gostoso. Eu sinto uma presença tão gloriosa do Espírito Santo aqui hoje. Oh, glória a Jesus. Versículo 5, vamos lá? E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu, menino, nós vamos adiante para adorar e voltaremos. Isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui é fantástico, né?
O Abraão, Hebreus 12 vai dizer que ele acreditava que Deus ia ressuscitar o menino, né? Aí, para e pensa comigo, se ele acreditava que Deus ia ressuscitar, e ele está dizendo para os servos assim, eu vou lá, mas eu vou voltar. Olha que fé que é essa. Ele tem com ele que Deus não é um Deus incoerente. A fé dele é racional. Deus prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação, então ele não sabia o que ia acontecer, mas ele ia descer com o filho dele de lá. Meu Deus. O holocausto, irmãos, é quando você pegava a oferta e queimava até virar cinza. Olha a fé do Abraão. Ele está dizendo assim, eu vou imolar meu filho, vou queimar ele vai virar cinza, mas o Deus que eu sirvo vai trazer ele de volta da cinza e eu vou descer com ele. Oh, glória! Glória a Jesus. Isso é que é crer no impossível. Você acha que o seu problema é difícil demais? Isso é que é acreditar no sobrenatural. E se você acha que essa causa sua não tem jeito? Não, irmãos. O nosso Deus é um Deus glorioso. Oh, e eu gosto disso, porque ele está vivendo o maior sofrimento de toda a história, mas ele está dizendo assim, eu vou lá adorar. A tendência nossa desse período, né, pós-moderno, a gente é tão hedonista, né, que a gente acha que tudo tem que girar em torno de nós. Até o culto, né? Tem gente que fala assim, eu vou lá no culto, eu vou dançar um funk lá porque eu me sinto bem. E a gente esquece que o culto não é para nós nos sentirmos bem, o culto é para Deus se sentir bem, porque o culto é para Ele. O culto não é do jeito que eu quero, o culto é do jeito que Ele quer. Porque o culto é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, Ele é digno de toda a glória. Oh, glória. Oh, Jesus. Aí, essa tendência nossa, a gente só adora quando tudo vai bem. Né? O crente, quando está mal, você percebe, porque ele fica com a boca fechada, com o semblante fechado. Né? Porque a adoração dele é totalmente condicionada ao momento que ele está vivendo. Né? Você quer ver o diabo ficar doido, irmão? É quando está tudo fechado, e ao invés de murmurar, você vai e adora. Você está mostrando para o inferno que você não adora a Deus pelo que Ele faz, você adora a Deus por quem Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, você vai continuar adorando Ele do mesmo jeito. Oh, glória. Dá para adorar Ele essa noite? Oh, acalarás. A maneira que é essa. A maneira que calarabaixo. E calarabaia folocou. A gente precisa aprender isso, irmãos, porque a gente foi chamado para adorar. Você não foi chamado para Deus te curar, não. Ele faz isso porque Ele é bondoso. Você não foi chamado para Deus mudar a sua casa, não. Ele faz isso porque Ele é misericordioso. Mas você existe para adorar a Deus. E é por isso que quando a gente adora, a dimensão muda. Quando a gente adora, irmãos, a presença de Deus toma o ambiente. Que a gente faz exatamente aquilo que a gente existe para fazer, que é adorar. Você aprende um dos motivos porque Abraão foi quem ele foi, porque ele era adorador. Aonde ele ia, ele levava a tenda e o altar. Tem altar aí? Tem adoração aí? Ou será que você veio com aquela motivação de Deus como uma prateleira de supermercado? Eu vou lá pegar o que eu preciso e pronto.
Não, nós somos adorador, irmãos. Nós existimos para adorar. E é isso que Abraão fazia. Ele vivia para adorar. Ele falou, eu vou lá, eu vou adorar e eu vou voltar. Glória a Deus. Deus não é um Deus incoerente. Ele prometeu para mim e Ele vai cumprir. Ele falou que eu vou ser pai de uma grande nação, não sei o que Ele vai fazer lá em cima, mas eu vou descer com meu filho, porque quem falou foi Deus, Ele vai cumprir a promessa. Né? Aí, irmãos, vamos lá? Vou terminar aqui no 7 para nós orarmos. Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para oferta queimada? O fogo era importante? Óbvio. Né? Sem fogo não tem sacrifício. A lenha era importante? Claro. Né? Só que eram coisas importantes, mas o essencial era o cordeiro. Né? E é interessante como que nós temos a tendência de sacrificar o essencial pelas coisas importantes. Né? Nós temos essa tendência, principalmente hoje, que a sociedade cobra muito de nós. A maioria de nós tem um dia muito corrido, né? E nós somos envolvidos em muitas atividades que são de fato importantes, né? São engajamentos importantes. Só que a gente sempre tem que lembrar que o mais importante é o cordeiro. A pergunta que ele fez foi fantástica. Aonde está o cordeiro? E essa pergunta nós temos que nos fazer todos os dias. Aonde está o cordeiro? Qual é a proximidade que eu estou do cordeiro? Qual é a minha relação com o cordeiro? Será que eu tenho sido íntimo do cordeiro? Anaraixe. Mandorei lá, vai. Que às vezes, em decorrência das nossas atividades, família, trabalho, nós vamos nos distanciando do cordeiro. E à medida que nós vamos nos distanciando, a gente vai ficando com a vida mecanizada. A gente até vai para a igreja, mas tudo mecânico. A gente canta no mecânico, no automático. A gente toca no automático, a gente prega no automático, a gente se assenta para ouvir no automático. Né? Por quê? Porque o que era importante já tomou o lugar do que era prioridade. O seu trabalho é importante, mas o cordeiro é mais importante do que o seu trabalho. A faculdade é importante, mas o cordeiro é mais importante do que a faculdade. Nada pode te distanciar do cordeiro. O que é que você tem trocado pelos períodos de comunhão com o cordeiro? Será que tem valido a pena? Será que tem trago mais aprazimento para a sua alma do que a proximidade com o cordeiro? Não tem coisa mais gostosa do que a intimidade com o cordeiro. Sentir essa graça que está sendo derramada aqui. Mas não somente aqui. Mas sentir no trabalho. Sentir em casa. Sentir nos ambientes que eu estou sendo inserido no meu cotidiano. E Deus te trouxe isso para falar isso com você. Aonde está o cordeiro na sua vida? É momento de nós, irmãos, nos aproximar mais do cordeiro. Aumentar os nossos períodos de oração. Voltarmos para as práticas de jejum. Nos apegarmos aos nossos devocionais diários. Só assim que você vai viver grandes experiências com Deus. E é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer marcar a sua história com grandes experiências.
A escolha é sua. Você continua distante do Cordeiro, vindo para a igreja como um passeio, né? Sem vida de oração, sem apetite pela palavra. Vem porque entende que aqui é o melhor lugar para se estar. Mas está longe do Cordeiro. Não tem mais aquela paixão. Não tem mais aquele entusiasmo. Não tem mais aquele prazer. Deus está com saudade do período de proximidade, de quando você levantava de madrugada para buscar Ele. De quando você vinha para a igreja com aquele prazer, eu vou lá para adorar a Deus. Fique de pé, quero orar pela sua vida. Oh, glória. Deus falou com você aqui hoje? Orar. Nós vamos passar, irmãos, a oferecer aonde Ele mandou nós oferecermos. Nós vamos sair daqui com um coração que tem pressa em nos alinhar à vontade de Deus. Oh, glória. Nós vamos sair daqui dispostos a sermos seletivos. Nós vamos tirar da nossa vida todos e tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E nós não vamos parar de enxergar o lugar onde Deus falou que a gente vai chegar. Oramar. Recalarai. E no poder da palavra pregada. Oramar. Esse período de sofrimento, meu irmão, que você está passando, Deus vai marcar esse período com a glória dele. Deus vai visitar esse deserto, Senhor, com sobrenatural. Esse deserto vai ser instrumentalizado por Deus para gerar uma proximidade maior. Oh, oh. Curve a sua cabeça agora. Oracam. Ores. Para o Isaac teve um substituto. Para Jesus não teve. Ele morreu para te condicionar essa comunhão, para que você sentisse o que você está sentindo hoje, para te condicionar essa proximidade com o Cordeiro. Custou caro. Então, meu irmão, se apropria disso. Deixa essa palavra ser imbuída na sua mente, no seu coração. Eu não sei o distanciamento que você está do Cordeiro, mas Deus não fala com parede. Essa palavra tem endereço. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, porque Ele quer mudar a sua história. É só a partir de uma vida, irmãos, em comunhão com o Cordeiro, vida de oração, de busca, que nós alcançamos grandes coisas da parte de Deus. Oh, curve a sua cabeça. Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor. Eu fui até onde era para mim ir, agora é com o Senhor. Olha cá, Larai. Chorei a blantorivinesse. Nos ajuda em nome de Jesus. Ajuda esse irmão e essa irmã que está passando por esse período de luta, de dificuldade, de sofrimento, Senhor. Assim como o Senhor ajudou Abraão, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, que essa noite as forças dela sejam revigoradas, as forças dele sejam revigoradas. Pai, eu quero ministrar sobre aqueles, ó Deus, Pai, que ouviram a Tua palavra, que tem áreas que precisam ser, ó Pai, que precisam passarem a obedecer. Ajuda ele, Pai. Ele vai sair daqui prontificado a obedecer, porque o Senhor tem coisas grandes para a vida dele, Deus. Senhor, aqueles que não enxergavam mais, Senhor, não conseguiam enxergar mais o lugar onde o Senhor falou que ia chegar. Promessas grandes que o Senhor fez. Deus, abre os olhos dele agora, que ele passe a enxergar pelo poder da Tua palavra. Ele vai sair daqui nutrido de fé, para enxergar exatamente o lugar onde o Senhor falou que Ele ia chegar. Senhor, eu não sei o distanciamento, a proximidade de cada um de nós que estamos aqui do Senhor, mas eu quero ministrar agora, aquele que está distante, Pai, seja aproximado do Senhor, Pai, aquele que estava tão distante que nem conseguia sentir mais a Tua presença. Oh Deus, enche, toca, Pai, toca, renova, revigora,
Traga para perto do Senhor essa noite. Eu quero profetizar que a vida, Pai, a vida de muitos não vão ser mais a mesma. Porque a partir de hoje eu creio que o Senhor está aproximando para o Senhor pessoas aqui que vão ser incomodadas a orar, que vão ser incomodadas a ler Bíblia, que vão ser incomodadas a calarabachúria, as práticas espirituais. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, nós te agradecemos. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.